Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma aula, na verdade, né? Que o meu grande amigo Luiz Miranda, professor da Universidade da Fronteira Sul, me pediu para gravar, né? Na verdade, ele me pediu para fazer uma live com os alunos dele, mas é a turma noturna, então fica muito tarde para mim aqui por conta do fuso horário, né? Então, esse vídeo vai ser uma discussão sobre geopolítica a pedido do Miranda e para os alunos do curso de História Contemporânea, né, de Chapecó. Um abraço para todo mundo de Chapecó. Estive uma vez só em Chapecó, achei super simpática a cidade. Nunca tive oportunidade de pessoalmente dar aula na Universidade da Fronteira Sul. Um colega meu, um grande amigo, Volney Carvalho, deu aula antes do seu falecimento, dava aula de economia em Foz do Iguaçu. Pois bem, sem grandes delongas, então, boa noite, rapaziada. Esse vídeo é para vocês. Eu vou colocar os óculos, né? Então vamos colocar os óculos e vamos, sem delongas, para a apresentação e vamos começar a nossa discussão. Pois bem, o tema da nossa discussão são os desafios geopolíticos na Europa, né? E que início de século, né? Porque realmente eu jamais esperei, né? No que quando eu era jovem, bom, quando eu sou jovem, né? E de espírito, pelo menos, né? E, então, quando eu estudava, né, quando eu fazia graduação e tal, eu pensava, né, o século XXI vai ser sensacional, porque, tipo, vai ser um século de paz, vai ser um século de estabilidade, tem desenvolvimento tecnológico, não sei o que tal, vai ser super legal, né? O que acontece é que o que a gente está vendo é que não é tão simples assim, né? Infelizmente, o século XXI tá pipocando guerra para todo lado, estão dizendo que o Ocidente está em decadência, mas a América Latina está passando por um processo de involução econômica, né? Que se a gente usar um conceito do Gunder Frank, né, que eu citei no vídeo que eu fiz sobre a questão da substituição de importações, então é a questão do desenvolvimento do subdesenvolvimento, né? Quer dizer, não é que o país não se desenvolve, né? Mas o país ele sempre se desenvolve de forma atrasada, então nunca consegue alcançar os países avançados, né? Mais avançados, fica sempre subordinado, né? Fica sempre atrasado em relação aos países centrais, né, para usar um termo das antigas, né, dos países que do primeiro mundo também, para usar um termo mais das antigas também, né? E eu jamais imaginei que ia ser essa bagunça que está agora, eu jamais imaginei que ia ter essa quantidade de guerra, eu jamais imaginei que eu iria ver na minha vida, por exemplo, a Rússia atacar a Ucrânia, né? É sempre uma possibilidade, mas do jeito que as coisas estão acontecendo, eu jamais pensei nisso, né? Mas tem certas coisas que acontecem que, tipo, se a gente for parar para pensar, dá meio que para ver, né? Dá meio para assim, para concluir, né? Que era meio de esperar, né? De certa forma, né? Era improvável, mas sempre uma possibilidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Desculpa, então, vamos passar para frente aqui a apresentação. Vamos lá. Então, quais são as principais questões estratégicas que a gente tem hoje em dia, né? Para a gente entender o que acontece hoje em dia, na verdade, a gente teria que voltar pelo menos a uns 40 mil anos atrás, a uns 30 mil anos atrás. A gente não tem tempo para fazer isso, mas isso seria o correto, né? E nesse sentido, a história enquanto disciplina é fundamental para se entender o que acontece atualmente, porque tudo que nós temos hoje em dia é o resultado do processo histórico, né? Apesar que a gente tem que lembrar que o Karl Marx estava certo, né? A história nunca se repete, né? Aliás, perdão, não é que a história nunca se repete. A história só se repete primeiro como farsa, depois como tragédia, né? Então, nesse sentido que eu quis dizer que a história não se repete. A história se repete, sim, às vezes, né, infelizmente, mas como farsa e como tragédia, e isso não deveria
acontecer. Eu vou voltar sobre isso um pouco depois sobre isso, quando a gente falar a respeito dos partidos conservadores, que eu não considero partidos conservadores, que são partidos, na verdade, revolucionários. Então, para entender essa questão que é de hoje em dia, para a gente entender essa questão da geopolítica, o que está acontecendo, a gente tem que voltar pelo menos no início dos anos 90. E por quê? Porque quando caiu a União Soviética, com a queda da União Soviética, o Ocidente passou a ter um momento que a gente pode chamar do momento unipolar. Não é um termo meu, é de um autor dos Estados Unidos, o Krauthammer, tem o texto clássico dele, né, que é o momento unipolar, mas outros autores também, por exemplo, como o Francis Fukuyama, também diziam que o Francis Fukuyama escreveu o fim da história, né? Um tanto, vamos dizer a verdade, né? Um tanto pedante, né? Um tanto assim, arrogante, né? O fim da história, o século americano, não sei o que e tal, né? E o problema é que com essa vitória do Ocidente... Opa, esqueci de desligar um negócio aqui. Deixa eu desligar aqui para não nos interromper. Pronto, desligado. O problema é que com esse momento unipolar, o resultado é um domínio global dos Estados Unidos, e com esse domínio global vem duas coisas. Primeiro, uma ideologia política específica, que é a questão da democracia, como os Estados Unidos entendem, né? É o conceito de democracia neoliberal, que é casado também com o conceito de neoliberalismo econômico. Então, por um lado, tem o neoliberalismo político, e por outro lado, tem o neoliberalismo econômico. E um dos maiores problemas nesse sentido, que daí eu já coloco de forma explícita antes da gente ir para frente, é que os dois, nesse caso, tanto o neoliberalismo político e ideológico, como o neoliberalismo econômico, são responsáveis, não completamente, mas têm uma grande responsabilidade pelo que nós estamos vendo hoje em dia, inclusive a volta, de certa forma, em certos lugares, a volta de governos totalitários que simpatizam com o fascismo, a volta de movimentos radicais, nesse caso mais à direita do que da esquerda, porque a esquerda está desorganizada, e eu parto do pressuposto que isso tem tudo a ver com a questão do neoliberalismo ideológico, político e econômico, porque, inclusive, se a gente voltar na base filosófica do neoliberalismo político e econômico, ou seja, se a gente analisar a base ideológica do neoliberalismo, o que a gente vê é que a gente pode voltar na própria Margaret Thatcher dizendo que não há a sociedade, né? Não há coisa como a sociedade, não há isso de grupos sociais. O que a gente tem, na verdade, são simplesmente indivíduos, no máximo famílias. Ela, na verdade, ela não estava sendo tão radical, essa fala dela está um pouco fora do contexto, descontextualizada, porque na verdade ela estava falando sobre impostos, mas no fim das contas, a base ideológica do neoliberalismo reflete exatamente isso. Você não tem uma sociedade, você não tem grupos de pessoas, você tem apenas indivíduos. E a questão é que se você apenas tem indivíduos, tem dois problemas. O primeiro é que você não pode ter democracia, porque a democracia simplesmente só vai funcionar a partir do momento enquanto expressão política de um grupo de pessoas. Você não pode ter, então, democracia no nível individual, o primeiro de tudo. E o segundo problema é que, por conta dessa visão específica de democracia dos neoliberais, o que acaba acontecendo é que não há uma relação saudável, então, entre sociedade e o Estado, de tal forma que, se a gente olhar vários dados, por exemplo, tem a pesquisa de valores mundiais, tem
a pesquisa de valores europeus e tal, são dados, tem o Eurobarômetro da União Europeia e tal, e tudo isso mostram que grande parte da população considera que o contrato social foi quebrado por parte do Estado, né? E esse contrato social foi é, quebrado por conta da adoção desses princípios neoliberais, onde você não tem muita mais sociedade, você tem simplesmente individuais. E por conta da economia, existe um processo de negociação, não é a palavra que eu queria utilizar, mas existe um processo de que tudo passa a ser regido por princípios empresariais, princípios de negócios, né? E que no nível estatal, né, isso sob a premissa de que o setor privado é mais eficiente e menos corrupto do que o Estado, apesar de que não há evidência empírica disso. Quantos casos de corrupção envolvendo o setor privado, né, a gente não acha, porque afinal de contas, se tem por um lado quem corrompe, né? Ou melhor, vamos inverter, se tem por um lado quem é corrompido, tem o outro lado que corrompe, e não faz muito sentido ficar um político corrompendo o outro, né? Então sempre que tem corrupção, também tem o setor privado envolvido no meio. Então não faz sentido dizer que o setor privado é menos corrupto do que o setor governamental, do que o setor estatal. Os dois são corruptos iguais, né? Igualmente, né? Então, é porque tem dois agentes ali. Por outro lado, essa questão do domínio, né, dos Estados Unidos, porque a gente fala do Ocidente, né, mas no fim das contas, a Europa é imperialista no sentido clássico, né, do, do imperialismo, né? E se a gente for pensar também sobre qual é o conceito imperialista, né? Então a gente volta, por exemplo, para Roma, né? A gente volta, por exemplo, para o Império Otomano, né? Quais são o que é imperialismo, se a gente pensar nesses termos de império? Se a gente volta para o próprio Império Russo, império é simplesmente você vai lá, ataca o país ou a região, mata todo mundo que luta contra você, você ocupa e pronto. Isso sim, a gente pode dizer como que é o imperialismo clássico, né? Mas só que com essa, então não é bem correto falar imperialismo, porque as formas de dominação que a gente tem hoje em dia se dão por forma diferente. E se na verdade a gente não entender essas formas diferentes de dominação, a gente também não consegue achar maneiras de sair dessas áreas de dominação. E é justamente, se a gente tem que falar de Rússia e Ucrânia, é justamente isso que está acontecendo. A Ucrânia não quer fazer parte do Império Russo e a Rússia está fazendo a atitude da Rússia na guerra da Ucrânia é exatamente: não, meu chapa, você não tem escolha. Você vai fazer parte, você é parte do Império Russo, né? Depois nós vamos discutir com mais calma o que é que isso acaba significando. Vamos lá. Bom, outras questões estratégicas na geopolítica que são super importantes, então vamos lá. A gente tem um ambiente global cada vez mais instável, a gente tem um crescente número de atividades. Número e atividades, perdão, de atores não estatais, e isso significa que o Estado perde o poder, o Estado perde o monopólio da violência, no sentido que, em tese, o poder de oprimir e de usar a violência deveria ser monopólio estatal, não é mais. Isso também é um reflexo da ideologia neoliberal, onde, se você só tem indivíduos, você também não precisa basicamente do Estado, e se o Estado rompeu o contrato social, né? Se pessoas e grupos consideram que rompeu, que o contrato social foi rompido, então podem sim tomar questões pelas suas próprias mãos, né? Há questões na área da guerra, ou seja, na forma de fazer guerra, as novas tecnologias. E falando em guerra, a gente tem que pensar também no seguinte, que o grande objetivo da guerra é político. O uso de força militar, e isso é no nível tático.
Ou seja, eh, se utiliza o poderio militar para se atingir um objetivo estratégico. Os objetivos estratégicos não estão no nível tático. Os objetivos estratégicos estão no nível, bom, estratégico. E o nível estratégico, ele é político. Então, uma das maneiras de se entender guerra também é se considerando, portanto, que se o objetivo final da guerra é político, como disse o Clausewitz já no século XIX, para se atingir esses objetivos, então a gente pode dizer que é possível se utilizar qualquer tipo de instrumento, seja militar ou não militar. E, inclusive, é dessa forma que os russos veem guerra, e eles estão corretíssimos nesse sentido. Os pensadores estratégicos e militares russos são grandes pensadores, têm uma capacidade de análise muito grande. É impressionante, na verdade, né? Então, essas mudanças na forma de fazer guerra, que são, primeiro, por conta de novas tecnologias, e segundo, também por conta da forma, é, de formas, de novas formas, de táticas, estratégias que já existiam, eu vou reformular, perdão, que portanto, que essas novas tecnologias dão novas possibilidades de se utilizar estratégias antigas no nível tático. E isso dá uma diferença no campo de batalha tremendamente. Um dos exemplos mais relevantes hoje em dia é, por exemplo, a Ucrânia utilizando drones para atacar refinarias russas, que basicamente isso antigamente deveria ser feito com aviação e tal, e se fosse no tempo da Segunda Guerra Mundial, ter que bombardear, não sei o que e tal. Hoje em dia os drones eles estão fazendo isso. Depois tem a questão das mudanças climáticas, né? Que não adianta negar, negacionismo científico é a pior coisa que tem, na verdade, né? Não é que cientista não erra, né? Não é que também não tem caso de sacanagem, né? Que, por exemplo, um dos exemplos que eu só vou citar aqui, eu não vou discutir porque não é nosso tema, nem é minha área de, mas tem vários artigos científicos hoje em dia dizendo que o problema de colesterol e triglicérides não é a gordura animal, mas é açúcar, né? É a frutose. E dizem que a versão que eu li, pelo menos, é uma reportagem no The Guardian, né, que é um jornal inglês, dizendo que basicamente foi porque o lobby do açúcar financiou a pesquisa financiou os caras fazendo a pesquisa que era só colesterol, que não tem nada a ver com açúcar, né? O que de uma certa forma é meio sacanagem. E todas essas coisas acabam resultando numa pergunta que é sobre o futuro da globalização, porque o futuro da globalização também está em xeque. E a gente pode entender globalização de várias maneiras, porque não é simplesmente a questão da globalização enquanto processo cultural, né? Porque eu, outro dia, tava com os meus alunos aqui, outro dia eu até fiz meio uma pegadinha com eles, né? Que a gente estava discutindo economia soviética, e daí eu estava dizendo que, na economia soviética, assim, sabe? Só que eu estava explicando, né? Como que funcionava e por que a União Soviética entrou em colapso. E daí a questão era que os alunos, né, que são jovens, né, que têm 20 e poucos anos agora, eles perguntam para mim, mas não é que na União Soviética uma das coisas que era ruim, todo mundo tinha os mesmos livros, as mesmas roupas, os mesmos carros, né? Carro era uma raridade, na verdade, né? Era mais barato comprar um apartamento do que um carro. Era mais fácil conseguir um apartamento e comprar um apartamento do que o carro, né? Mas é verdade, era tudo mais ou menos igual. Até tem um filme sensacional, recomendo vocês procurarem, chama Ironia do Destino, que é uma comédia soviética maravilhosa que são os caras tirando sarro disso. Que basicamente a história é o quê? A história é que o cara pega e ele tá bêbado e daí ele tem que ir para casa. Ele pega o avião, vai parar em outra cidade. Beleza, ele pega, entra no táxi, dá o endereço.
chega no bloco de apartamento dele, bloco soviético, é tudo igual, né? Chega, sobe, pega a chave, entra e dorme. Quando ele acorda, ele entende que ele não está no apartamento dele, né? Mas só que os móveis são os mesmos, os livros são os mesmos, a chave abriu a porta, o endereço é o mesmo, o apartamento, os blocos de apartamento são os mesmos, o táxi, os mesmos carros, o mesmo tudo. Ele pegou o avião errado, ele estava em outra cidade. E isso era uma forma dos próprios diretores de cinema soviéticos tirarem sarro dos problemas, né, disso do sistema soviético. Só que da mesma forma, a gente tem hoje em dia, por exemplo, eu perguntei para os caras, né, para os meus alunos lá, quantos de vocês estão de calça jeans? Basicamente quase todo mundo. Se a gente olhar, basicamente todo mundo se veste mais ou menos da mesma maneira. Calça jeans, camiseta, tênis, pronto. Mais ou menos, né? Aquela coisa, né, de se vestir diferente e tal, isso não existe mais, né? E isso é resultado do processo de globalização cultural, né? Ninguém mais quase ouve música folclórica, né? Vamos chamar de música folclórica. Todo mundo ouve música que é parecido com rock, né? Ou similares, né? Tipo pop, o que quer que seja, né? Mas, tipo, existe uma uniformização, né? Não tem mais como, por exemplo, umas fotos que eu vi uns tempos atrás, da ilha de Ellis, Nova York, né, os imigrantes chegando, você vê pela roupa, o cara é russo, o cara é alemão, o cara é chinês, é japonês, não sei o que tal, pelas próprias roupas, né, roupa típica, né, não sei o que tal, que no Brasil só se vê, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, né, mas no Brasil se vê em Festa das Nações. Agora, então, essa questão da globalização cultural, né, essa apropriação por parte dos Estados Unidos e por parte da Europa, em uma certa extensão, mas muito menos, né, do que em relação aos Estados Unidos, também é um problema para a Rússia muito grande. Eu vou voltar nisso depois, né? Daqui a pouco a gente volta a a falar sobre isso, né? Mas tem a questão econômica do futuro da globalização também, porque o que a gente está vendo é que cada vez mais países estão querendo sair dessa questão do comércio internacional. Tem país falando sobre substituição de importações, a própria Rússia fala sobre utilizar a estratégia de substituição de importações através do complexo industrial militar para promover o desenvolvimento. Isso é super problemático, não funciona. É, é bem assim, a história mostra, né? Por exemplo, os Estados Unidos, sem dúvida, baseou o seu desenvolvimento no que a gente pode chamar de keynesianismo militar, né? Só que, basicamente, você tem que uma situação onde toda a tecnologia que era desenvolvida para militar, para a área militar, por exemplo, micro-ondas, internet, motor, turbina de avião mais eficiente e centenas de outras inovações eram passadas para o setor privado e o setor privado exportava isso, não era simplesmente para consumo interno, né? Tanto para consumo interno, mas sobretudo também para exportações, né? E se não exporta, não se desenvolve. E basicamente está a própria China mostrando para a gente isso, né? Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, né? Todos os países que se desenvolveram foi através de exportação e não de substituição de importações. Pois bem, mas não só daí com essa questão de uma certa orientação para dentro, né? Para a questão interna, então também tem essa própria questão das guerras, dos conflitos, né? Se a gente olhar rotas marítimas, por exemplo, o conflito de Israel e Hamas, né? A guerra, né? Horrível e lamentável, né? Eu não me conformo, na verdade. É um negócio lá que, infelizmente, eu não vejo muito como resolver essa história. Mas, bom, daí depois por conta de todos esses conflitos, isso cria problemas nas rotas marítimas também. Tem todo um problema das cadeias produtivas e tal, que pode resultar também em uma certa desglobalização econômica. Agora, a,
onde que não vai ter desglobalização? No sistema financeiro. E o grande problema, na verdade, se a gente olha para a questão econômica, nem é muito a questão produtiva, mas é a questão é a questão do setor financeiro. Mas bom, daí isso são horas para falar sobre isso. Vamos para frente. Eu já falei sobre a questão das novas tecnologias na área militar, mas só que a gente também tem essa questão de novas tecnologias influenciando as pessoas. Então, por exemplo, assim como na época da primeira Revolução Industrial também teve que muita gente perdeu emprego, né? Também tem que em todas as vezes, né, que há o desenvolvimento tecnológico muito rápido, né, muda completamente as relações de trabalho e tal, e por conta dessas novas tecnologias, e agora a gente tem a inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente e já está começando a tirar. É uma revolução ao par, eu diria, da criação da máquina a vapor, né? No século XVIII, né? Que acabou resultando na primeira Revolução Industrial. Mas isso tem um problema, porque eu citei anteriormente a questão do contrato social, né? Da quebra do contrato social entre a sociedade e o Estado, né? O Estado no sentido do governo, né? Da expressão política da nação, a gente pode colocar assim, né? Então, o que acontece é que com essas novas tecnologias, ela causa um processo que rompe, é um processo de rompimento, né? Onde você tem, por exemplo, um certo exemplo sobre isso, né? Pega o setor bancário nos anos 90, quem é mais velho lembra como eram os bancos naquela época, tinha um exército de gente trabalhando numa agência bancária, tinha aquelas máquinas, imprimia as fitas, tinha galera que ia compensar cheque de noite, tal, né? Hoje em dia tem pouquíssima gente, né? Eu tive um orientado em Criciúma na época, o Orlando Zomer, né? Eu acho que ele não vai assistir esse vídeo, mas se o Orlando assistir, um abraço, Orlando. E o Orlando escreveu sobre isso, né? Sobre a questão que eu me lembro, né? O Orlando escreveu sobre essa questão dos bancos, de como a tecnologia substituiu toda essa gente, como daí essa gente fica desempregada. Da mesma forma, a robotização do processo produtivo das montadoras no ABC Paulista, por exemplo. Não precisa mais tanta gente, é tudo automático, né? Acaba sendo tudo automático. Então vamos lá. E esse processo daí, e esses foram simplesmente dois exemplos super simples, mas só que esse processo acaba gerando como resultado uma exacerbação das desigualdades econômicas e sociais. E por conta, né, dessa desigualdade, mas porque alguém pode dizer, né, não, mas tem a desigualdade, mas a verdade está todo mundo melhor do que há 100 anos atrás, do que no século XIX. O que, de uma maneira geral, é verdade. As pessoas são menos pobres do que há 100 anos atrás. Pode olhar as estatísticas. Mas, então, por que, que as pessoas não estão satisfeitas? Por que, que existe essa insatisfação? Isso é relacionado com um conceito que se chama. Achei a palavra. Então é a privação relativa, né? Que é a ideia, a gente estaria melhor, a gente deveria estar melhor. Não é que está ruim, mas a gente deveria estar melhor. E eu vou simplificar também, porque a gente não tem muito tempo. Eu estou vendo aqui, o Miranda pediu para eu falar 15 minutos. Eu já estou falando há meia hora e tem um monte de coisa para ver ainda. Então, essa questão da privação relativa, por conta dessas desigualdades e tal, acaba resultando em conflitos regionais, né? E que muitos povos se sentem oprimidos, se sentem explorados, sentem que a gente podia estar melhor, a gente podia ser mais, mas a gente não pode ser, a gente não consegue atingir as suas inspirações, e daí o culpado é sempre o Ocidente, é sempre os Estados Unidos. Que os Estados Unidos têm seu papel na culpa aí também, mas aí, tipo, isso seria
uma aula específica sobre como os Estados Unidos usa para a sua vantagem, né, a, a própria ideologia neoliberal que a gente discutiu. Pois bem, e por conta desses conflitos regionais, por conta dessa desigualdade, por conta desse sentimento de privação relativa, o que acaba acontecendo também é que, e daí a gente tem que voltar no que eu citei anteriormente, sobre a questão dos movimentos políticos conservadores e de direita, sobretudo, que eu disse que não são conservadores, mas sim revolucionários, porque isso daí entra na questão da ordem internacional e o futuro das instituições internacionais. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou chamando os partidos conservadores e revolucionários? Ah, porque o que acontece é que o que é um conservador? A própria palavra já explica. Conservador é alguém que quer conservar. O conservador é alguém que não quer mudança. O conservador é alguém que quer que as coisas fiquem como elas são. Só que se a gente olhar para as forças políticas conservadoras que a gente tem hoje em dia, essas forças políticas não querem que as coisas fiquem do jeito que elas estão. Eles querem mudar. Então, em princípio, são forças políticas que não são conservadoras. São forças políticas que são revolucionárias. E daí a gente volta no que eu estava falando no começo, né? Mas que tipo de revolução eles querem, né? Eles querem voltar nos anos 50, eles querem voltar nos anos 60, querem voltar nos anos 70. Só que isso não é mais possível. Por quê? Porque a história andou. Você não volta na história. E é por isso que eu citei a frase do Marx no começo, que a história só se repete primeiro como farsa, depois como tragédia. A gente não consegue mais voltar como era nos anos 50, nos anos 70. Falam, por exemplo, né, que o Trump diz, por exemplo, né, que vão fazer os Estados Unidos grande de novo, né? Let's make America great again. É muito bonito, mas só que não vai fazer, cara, porque a ideia de transferir manufaturas da China para os Estados Unidos não vai funcionar. Sobretudo porque se a gente vê mesmo a cadeia produtiva de um iPhone, o que é que a China está fazendo? A China só está colocando peça junto. E daí simplesmente se compara quanto ganha um trabalhador na China, quanto ganha um trabalhador nos Estados Unidos. Ué, não tem como. O próprio Trump disse, por exemplo, né, que ele falou assim, eu vou colocar 60% de imposto de importação nos produtos chineses. Coloca, né? Como diria em Piracicaba, onde eu nasci, né? Com sotacão bem de caipira, faz esse favor para nós, né? Ponha, coloca 60% de imposto de importação em produtos chineses nos Estados Unidos, que a inflação vai explodir, porque basicamente, né, produtos chineses são insumos ou bens de consumo final, já que não tem como, porque não fabrica, não produz. Agora, por quê? Porque fez parte da lógica, né, de negócios, da lógica empresarial, que é mais barato produzir na China, então produz na China, é mais barato produzir no México, então produz no México e pronto, acabou. E claro que as pessoas não querem pagar mais caro, né, não, vamos começar a produzir de novo, né, nos Estados Unidos, né? Não funciona assim, não vai fazer, não tem isso, não. Transferir manufatura de volta, e mesmo que transfira, daí vai ter que trabalhar no mesmo nível de produtividade dos Estados Unidos, então daí a relação capital-trabalho, para usar uma função Cobb-Douglas simples da microeconomia, vai ser muito, muito mais alta do que na China. Então também não vai resolver o problema do emprego. Mas toda essa discussão a gente não tem tempo de fazer, mas são pontos super importantes, né? Mas voltando, então o que acontece é que na verdade tem os partidos ditos conservadores, mas que na verdade são partidos revolucionários, que querem voltar aos anos 50, 60, 70, e a gente pode ver, né, qual a idade dos líderes, né, desses caras. Tudo 70 anos, 80 anos, né? O Xi Jinping tem 70 e tantos, o Putin fez 70.
O Putin está com quanto? Ele já fez 70? O Putin está com 70, 71. O Biden está com 80 e cacetada. O Trump está com 78, acho também. O Orban é 60. É tudo pessoal coroa que quer, né? Eles querem voltar no tempo que eles eram jovens, né? Quando eles entendiam o mundo, porque faz sentido, porque todas essas inovações tecnológicas, todo esse processo, esse processo de globalização, tanto cultural como política, como econômica, baseada na ideologia neoliberal, abriu uma caixa de Pandora e é difícil entender o mundo do jeito que era até 1980, até os anos 80, né? Até 1980 e pouco, até o início dos anos 90, tudo mudou completamente. A- as gerações mais novas, eu acho que se comparar as gerações mais novas com com a geração, com a minha geração, por exemplo, é que eu sou cabeça aberta, não sei o que, tal, tenho filha nova e tal, tento, mas sei lá, pega, por exemplo, eu tenho um amigo que sessentão, setentão, os caras não conseguem entender os netos deles de jeito nenhum, não conseguem entender as motivações, não conseguem entender o que fazem e tal, e talvez esse exemplo não seja muito bom, mas mostra que existe um certo abismo, né, que tudo se desenvolveu muito rápido e essa turminha aí que está com 60, 70, 80 não consegue entender o mundo de hoje, e eles querem voltar. E eles se chamam de conservadores, mas eles não são conservadores, eles querem mudar o que está agora. Se fosse conservador, queria manter. Então, os grandes movimentos revolucionários que nós temos hoje em dia são esses movimentos dos tio, né? Dos tios e simpatizantes, da galera de 60, 70, 80, 90, quem está vivo ainda na cidade, né? E simpatizantes. Então, e esses caras, eles querem mudar a ordem internacional, eles querem mudar as instituições, né? E em alguns casos, que é o caso da Rússia, eles querem fazer pela força. Vamos para frente. Bom, se a gente der uma olhada aqui, vamos olhar os gráficos aqui um pouco, né? Então, o que é que esses movimentos, né, esses grandes movimentos revolucionários, né, ditos conservadores, o que é que eles conseguiram fazer, né? Qual é o resultado disso? Pra gente, eu já falei, deixa eu ver aqui, quase 40 minutos, né? Mas vamos para frente, vou falar mais um pouco. Então, por exemplo, se a gente olhar, olha em cima lá, o primeiro gráfico, aquela linha azul lá, né, que é o risco, é o índice de risco geopolítico. Se a gente comparar desde janeiro de 90 até agora, setembro de 2022, a gente vê que, então, em 1991 teve a Guerra do Golfo, daí teve um período de paz, tipo paz no sentido, né, de baixo risco, né, não é paz completa. Daí tem o 11 de setembro, daí tem a guerra do Iraque, e daí desde a guerra do Iraque tem uma certa tranquilidade, claro que teve a questão da Crimeia, mas a gente via que entrando na terceira década do século XXI, né? Então começa com aí está escrito, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia. A invasão da Ucrânia pela Rússia foi em 2014, né? Isso aí é simplesmente uma escalada, né? Então a gente vê que nessa terceira década, começando com 2021, que realmente 2020 e 2021, que realmente tá super complicado o negócio, né? E se a gente olhar também no próximo gráfico à direita, né, o número de conflitos internacionais, né, desde 2010 eles vêm crescendo, né? Se a gente olha embaixo, né, o, o, a questão da proporção de gastos militares em relação ao PIB, né, entre 2010 e 2021. Olha a diferença, isso está crescendo, né? Sem contar que gasto militar, como o velho Adam Smith dizia, é gasto improdutivo, né? Os economistas clássicos diziam, né, que gasto em defesa é gasto improdutivo. É, e faz todo sentido, porque eu podia gastar esse dinheiro para melhorar padrão de vida sei lá, dos caras do Afeganistão, podia fazer coisa humanitária, promover políticas de desenvolvimento, mas para desenvolver de verdade, né? E se a gente olhar daí o outro, né, que é
que é um índice de distância de relações exteriores, que baseado entre, não é problemas, mas entre discordâncias, vamos dizer assim, entre os Estados Unidos e a China, nas Nações Unidas, em votações nos Estados Unidos, a gente vê que também está crescendo. Então, o que a gente pode concluir disso tudo é que, de maneira geral, existe uma tendência a se ficar, existe uma tendência das coisas, infelizmente, não sei se posso dizer piorarem, sempre é possível piorar, mas por conta de tudo isso eu não vejo que tenha uma resolução assim tão simples que agora, tipo até dezembro desse ano, não, tá tudo em paz de novo. Acredito que nós teremos ainda muitos anos de, de problemas, infelizmente, né? É porque queremos um mundo melhor. Eu vou acabar agora. Deixa eu ver o próximo slide para ver. Não, tá, 42 minutos. Vamos falar mais um pouco, então. Vamos lá. Tá marcando aqui para mim 42 minutos. Estamos chegando no fim do primeiro tempo, então vamos terminar o, o primeiro tempo. Eu vou fazer um outro vídeo que daí vai ser o segundo tempo. Vamos lá. Com tudo isso que a gente discutiu, levando-se em consideração tudo isso que a gente está discutindo, a gente tem que falar de um personagem super importante. A gente tem que voltar de novo ao começo, quando eu disse que, mas não dava para ver essas coisas todas, né? Não tem isso não dava para prever, é tudo imprevisível. Não, não é. E deixa eu introduzir para vocês um cara aqui que é cadê? Que é o elefante negro. O elefante negro é a combinação de duas expressões que se usa em inglês, que é o elefante na sala ou o elefante no quarto, né? Que tá todo mundo ciente do problema, né? Mas tá todo mundo fazendo de conta que tá vendo. Então é a mistura desse cara com o cisne negro, né? Que tem esse conceito que os cisne negros são eventos que ninguém espera, que ocorrem e que vão contra a lógica, vão contra tudo que... são eventos que vão contra análises e tal, então são cisnes negros, né? São aquelas coisas que, por exemplo, os ataques terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro são exemplos de cisne negro, né? O terremoto em Taiwan agora é um cisne negro. No Japão, por exemplo, a Fukushima é um cisne negro. Chernobyl foi um cisne negro, né? E Chernobyl teve uma grande influência também, inclusive, para o colapso da União Soviética. O próprio Gorbachev disse isso, né? O Gorbachev falou que o Misha Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev falou que e sem dúvida nenhuma, né, que os custos para resolver o problema criado por Chernobyl, né, que esses custos tiveram uma grande influência no colapso econômico da União Soviética. Vocês que estão assistindo o vídeo, se vocês quiserem que eu faça uma aula especificamente sobre o colapso econômico, não político, mas... bom, é claro que daí o colapso político vem depois. Mas se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre o colapso econômico da União Soviética, deixa um comentário aí para eu saber. E se vocês tiverem sugestões também sobre outros temas, também deixa um comentário aí, tá? Então vamos lá. Então é o elefante negro, né? Essa mistura, né, do elefante na sala, que ninguém quer ver, e com o cisne negro, né? E daí dá porcaria mesmo, né? Porque daí são fatores que poderiam ter sido resolvidos de forma eficiente, são fatores e questões que poderiam ter sido analisados friamente, poderiam ter sido de forma competente, de forma adequada, né? Que poderiam ter sido resolvidos de forma adequada e não são, porque faz de conta, né? Tipo,
enfim, embaixo do tapete. E daí acontece o cisne negro, que daí o resultado é que o negócio sai fora do controle, então por isso que tem esse cara aí que é o elefante negro. Vamos lá para frente. E uma das grandes questões disso, quando a gente fala sobre o elefante negro, a gente tem que olhar a questão demográfica, porque se a gente está discutindo sobre problemas no mundo, né, que é que vai acontecer, né, o que é que está acontecendo e tal, né? E se a gente olhar esses gráficos agora, então tem 4 gráficos aí. A gente tem a Rússia, a China, a Alemanha e o Japão, né? Então, ó, se a gente olhar, vamos colocar aqui, ó, Ih, apareceu esse cara chato aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar ou já volto. Não consegui. Ah, agora ele sumiu de novo. Ô, cara chato. Bom, vamos lá, ó. Se a gente olhar, ó, aqui onde é o zero, ó, tá vendo, ó, o zero, em todos os gráficos tem um zero aqui, ó. É o zero, ó. Zero, zero, zero. Aqui, ó, o zero. Então a gente tem 5 linhas. A gente tem a mediana, a gente tem a previsão no intervalo de 80%, previsão com 95%, a linha preta, né, que antes das linhas vermelhas é o que se observou, é a realidade, e tem as trajetórias com base em 60 observações. Agora, o negócio é o seguinte, ó. Vamos olhar esses gráficos. O que é que esses gráficos estão dizendo para a gente? Vamos pegar, por exemplo, vamos começar pela China. O zero da China está aqui, ó. Isso significa que o crescimento populacional da China, tudo que é abaixo de zero, o crescimento populacional da China é negativo. Isso significa que, se a gente olhar aqui, ó, no eixo horizontal são anos, né? Então a gente vê que até 2100 a população chinesa vai ter uma grande diminuição. Se a gente olhar também na Rússia, a gente vê que pode ser, né? Pode ser, existe uma possibilidade da população voltar a crescer, mas isso na melhor das hipóteses, voltar a crescer de forma assim, sustentável, né? No longo termo, a partir de mais ou menos 2065, 2070. Só que isso é sendo super otimista, porque se a gente pegar a mediana, a gente volta que a população da Rússia só vai diminuir, cada vez mais diminuir, e a gente vai voltar nisso daqui a pouco. E na Alemanha também não é nada favorável, pelo menos até 2060, 2070. Mas não há indícios que vai ser favorável, nenhum desses casos, nem na China, nem na Rússia, nem na Alemanha, e se a gente olhar aqui à direita, também não vai ser favorável no Japão. Ou seja, esses países, né, que são países super importantes no mundo, né, e geopoliticamente, no caso da Rússia, né, por conta das armas nucleares, não por conta da economia, mas a China por conta da sua economia e da própria população e também da sua força militar, a Alemanha também por conta da sua economia, das tecnologias, o Japão também, mesma coisa. Esses países desculpe, esses países eles vão encolher populacionalmente e encolhendo populacionalmente acaba gerando um problema de sustentação, de se manter no futuro. Porque simplesmente não tem gente. É claro que a gente tem que ser mais específico nesse sentido. Por quê? Porque tem gente que fala que simplesmente tem menos gente, como tem menos gente, tem um declínio econômico muito grande. E tendo declínio econômico muito grande, o país, mais cedo ou mais tarde, acaba entrando em um processo de subdesenvolvimento muito grande, e por conta desse processo de subdesenvolvimento muito grande, acaba também
perdendo poder geopolítico, acaba perdendo. É uma ideia, né, que eu citei anteriormente, a questão do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. A questão é que é, a ideia é que quanto menos pessoas tem no país, nessa questão demográfica, é, eu tive que tossir, desculpa, vamos voltar. Então, na questão da demográfica, na questão do número de pessoas, o que dizem é que quanto menos pessoas, menor é a chance de um país sair do processo do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. Né? Quanto menos gente, menor a capacidade produtiva, etc. E tal. Não é bem verdade, isso é parcialmente verdade, porque se a gente olhar o processo de desenvolvimento internacional, industrial e tecnológico, etc. e tal, há países que são relativamente pequenos e que têm um grande nível de desenvolvimento, por exemplo, Luxemburgo, por exemplo, a Suíça. Enquanto grandes países como a Índia, como a própria China, né, assim, como o Brasil, sem dúvida, a Índia e a China têm passado por um processo de desenvolvimento importante, mas ainda está muito aquém de chegar perto do que é mesmo os países mais pobres da Europa. Né? E não deveria ser assim, né? Mas, bom, a questão é que população simplesmente não resolve a questão, porque há ganhos de produtividade e há processos de desenvolvimento tecnológico muito importantes que fazem parte que compensam, né, que fazem parte, mas que compensam essa questão da falta de gente. E por conta do mercado globalizado, também não é mais necessário simplesmente, a não ser que entre na ideia de substituição de importações, que como eu citei não é uma boa ideia, que acaba resultando em um processo, perdão, que não faz mais sentido. Dá para se veja o caso da Coreia e dos outros países, como eu já citei anteriormente também, a questão de exportação, onde que esse número de pessoas e o número de mercado diminuindo, por um lado, a capacidade produtiva, mas por outro lado também diminuindo o mercado potencial. Em que situações que isso é importante? Isso é importante em situações de países que são subdesenvolvidos. Isso significa que piora o processo de desenvolvimento ainda mais, pois não tem os mecanismos de compensar a perda de capacidade produtiva por conta de um nível de produtividade maior, por conta de desenvolvimento tecnológico, não sei o que e tal, né? Enquanto que no caso da Rússia, a Rússia é péssima em tecnologia. O que a Rússia tem de tecnologia hoje em dia é da época da União Soviética, a gente está falando de tecnologia de 40 anos atrás. Né? A China ainda está penando para conseguir desenvolver novas tecnologias, tanto que o Xi Jinping se encontrou com empresários dos Estados Unidos semana passada, dando uma de bonzinho, super simpático, não sei o que e tal, para ter investimento na China, porque inclusive porque a China está chegando, está atingindo a armadilha da renda média, né? E para sair da armadilha da renda média, num país de mais de 1 bilhão de pessoas, realmente é uma tarefa muito difícil, né? Mas essa decadência demográfica afeta então muito menos o Japão do que a Alemanha. Inclusive, uma decadência demográfica de maneira geral é, é boa para o meio ambiente. E se a gente olhar aqui então os países que vão ser mais populosos em 2050, né? E a população mundial tem essa expectativa que vai ser 9,7 bilhões de pessoas, né? Eu já tô antevendo uma tragédia ecológica, né? Porque quase 10 bilhões de pessoas. Pois bem, mas os países mais populosos vão ser o quê? Índia, China, Nigéria, Estados Unidos, Paquistão, Indonésia, Brasil, República Democrática do Congo, Etiópia e Bangladesh. Então a gente vê que por conta do número de pessoas é de se esperar, não tem como esperar algo diferente,
não é uma transferência, né, mas um direcionamento das questões globais para essas regiões. Então, sobretudo para a Ásia, né, sem dúvida nenhuma já está tendo, incluindo a Índia, né. Então é de se esperar que haja uma divisão de poder político internacional e também de poder econômico por conta desse número de pessoas. É claro que o Ocidente consegue compensar, né? O Ocidente acaba conseguindo compensar por conta de tecnologia, produtividade, etc e tal. Só que o número de gente daí na Índia, na China, né, Nigéria, tal, então esses países são países que têm a possibilidade, não significa que vai acontecer, mas são países que têm grande possibilidade de chegar em um grande de ter um aumento da sua influência global e de ter um aumento considerável também do seu potencial econômico, né? A grande questão é se vão seguir o desenvolvimento do subdesenvolvimento ou se vão conseguir se desenvolver de verdade, né? Porque tirando aí os Estados Unidos, todos os outros países são países que desenvolvem o subdesenvolvimento. Bem, agora a gente chegou na Rússia, mas sobre a Rússia nós vamos falar semana que vem, né? Especificamente sobre a questão da Rússia e da Ucrânia e da Europa. A gente vai entrar nisso na semana que vem, porque quase 1 hora. Galera, aquele abraço e espero que tenha sido interessante e até mais.